Situação dos territórios indígenas é gritante e desesperadora. Nota pública dos movimentos sociais e Diocese de Roraima. Vamos entender aqui, ó. Esse aqui é o Alisson Moraes pautando aqui a Folha Democrata. Nós somos pautados também pela audiência, tá, gente? Então, muito obrigado aí a todo mundo que traz notícias pra gente também. A situação, isso daqui é do Instituto Humanitas Unicinos. A situação dos territórios indígenas é gritante e desesperadora. Muitas comunidades tiveram suas roças e casas, além de pastos queimados. Associado à forte estiagem com igarapés, rios e poços secando, o quadro só não é mais grave, pois os próprios indígenas, a partir do Conselho Indígena de Roraima, têm suas brigadas indígenas que estão atuando de forma dedicada nos vários territórios para controlar o fogo. Se não fosse por essa iniciativa, o cenário seria muito pior, denuncia a nota dos movimentos sociais e da Diocese de Roraima. Segundo a nota, o governo do estado de Roraima tem tido como resposta criminalizar os povos indígenas pelas queimadas, efetuando prisões de tuxauauas, alegando que os mesmos são responsáveis por esse quadro. Repudiamos tal ato de injustiça no estado. Eis a nota. Nós, representantes de pastorais, articulações e organizações da Diocese de Roraima e de movimentos e organizações da sociedade civil de Roraima, vimos a público expressar profunda preocupação e indignação com o crescente descaso do governo do estado de Roraima em relação à grave crise ambiental que assola o nosso estado. Roraima enfrenta uma das mais severas estiagens da história, resultando em secas devastadoras e queimadas constantes que ameaçam não apenas a biodiversidade local, mas crucialmente a vida e o sustento das nossas comunidades mais vulnerabilizadas. As queimadas intensificadas pela falta de políticas públicas quanto à emergência climática aceleram o estopim do fogo no estado de Roraima. No mês de fevereiro de 2024, Roraima liderava o ranking de queimadas no INPE no Brasil. Mesmo com esse quadro ambiental marcado por forte estiagem e seca, o governo do estado de Roraima emitiu 55 licenças ambientais para essas queimadas. Conforme dados da entidade Greenpeace, a maioria dessas licenças foram emitidas no dia 9 de fevereiro para pastagem de gado. Tais medidas tiveram como consequência o aumento de focos de incêndio em diversos municípios do estado por meio de fortes ventos e seca. Não houve qualquer medida mais eficaz de prevenção e controle, tendo gerado uma quantidade alarmante de fumaça, afetando diretamente a saúde dos povos ribeirinhos, indígenas, moradores da cidade e do campo que vivem no interior de Roraima. Essas comunidades já marginalizadas enfrentam agora uma situação ainda mais precária, tendo seu modo de vida, cultura e saúde postos em risco iminente pela falta de água. Sem água não é possível manter as plantações, os animais, o que tornou a escassez de alimentos produzidos pelas famílias uma realidade no estado de Roraima. Além disso, a contaminação dos nossos rios com mercúrio, sendo os mais contaminados Uraricoeira, Couto Magalhães e Mucajaí. Mucajaí é a cidade do Ayrton Cascavel, que era o braço direito do Pazuello, os quais despejam no Rio Branco, principal rio de Roraima. Resultado da mineração ilegal é uma problemática que exige ação imediata. O garimpo ilegal que assola o nosso estado foi fortemente apoiado pelo atual governo, emitindo 2 projetos de lei de apoio a essa atividade criminosa. As consequências desta contaminação são desastrosas, afetando diretamente a saúde dos povos que dependem desses rios para sua subsistência, além de causar danos irreparáveis ao ecossistema aquático. Além disso, não podemos nos esquecer dos impactos sobre a população urbana, especialmente na capital. O ar carregado de fumaça penetra nossas casas, escolas, hospitais, causando problemas respiratórios agudos e crônicos, afetando de sobremaneira a saúde pública. Diante desse cenário, é imperativo que o governo adote medidas urgentes e eficazes para mitigar os impactos da estiagem das queimadas, bem como para combater a contaminação dos nossos rios. Reivindicamos a implementação de políticas públicas que priorizem a criação e o fortalecimento de um plano estadual de prevenção e combate a incêndios florestais com recursos suficientes e apoio técnico para sua efetivação. A apresentação e prestação de contas dos recursos estaduais e federais utilizados nas ações de combate às queimadas em Roraima.
O apoio e o fortalecimento de iniciativas de manejo sustentável dos recursos naturais pelas comunidades tradicionais, garantindo a sua participação ativa na gestão ambiental. Investimentos em saúde pública para atender às necessidades emergenciais causadas pela inalação de fumaça e contaminação por mercúrio, especialmente nas comunidades mais afetadas. A promoção de um diálogo aberto, transparente e contínuo entre governo, entidades sem fins lucrativos, movimentos sociais, entidades religiosas e a população das áreas afetadas, visando estreitar a comunicação e garantir que as vozes dessas comunidades sejam ouvidas e consideradas na formulação e implementação das políticas públicas. Esse diálogo deve ser estruturado de forma inclusiva e transparente, proporcionando um espaço seguro para compartilhamento de experiências, preocupações e sugestões. E deve buscar construir soluções conjuntas que reflitam as reais necessidades e os desejos dessas comunidades, assegurando, assim, que as medidas adotadas sejam efetivas e respeitosas dos direitos e da cultura local. Ações concretas para o combate à mineração ilegal, a estrutura logística e financeira que dá suporte ao garimpo, incluindo a fiscalização efetiva e a responsabilização dos infratores. Programas de recuperação das áreas degradadas e reflorestamento com ênfase na restauração dos ecossistemas vitais para a manutenção da biodiversidade local. E o fim das soluções apresentadas pela falsa economia verde-azul, mega empreendimentos de energia e mineração e o fim da lógica mercantil sobre a terra e os territórios. Manifestamos o nosso apelo ao governo e à sociedade como um todo para reconhecer a gravidade da situação e se unir em prol de ações concretas que possam reverter esse cenário desolador. É hora de agir com responsabilidade e compromisso com o futuro de Roraima, garantindo a proteção do meio ambiente e, sobretudo, a dignidade e o bem-estar de todas as comunidades que aqui vivem. No sonho, na luta, a teimosia, assinam a nota Dom Evaristo Spengler, bispo da Diocese de Roraima, Pastorais Sociais da Diocese de Roraima, REPAM, a articulação dos serviços a migrantes e refugiados de Roraima, a ACEMIR, Levante Popular da Juventude, Comissão Pastoral da Terra Regional Roraima, Conselho Indigenista Missionário CIMI Norte, Caritas Diocesana, Pastoral Indigenista, Pastoral dos Migrantes, Missão Scalabriniana, Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre Fronteiras, Associação dos Povos Indígenas da Terra de São Marcos, Frente em Defesa do Rio Branco, Movimento Puraque, Comitê Chapiri, Conselho Diocesano de Leigos e Leigas de Roraima, Frente Povo Sem Medo, Rua Juventude Anticapitalista, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST-RR, Diretório Central dos Estudantes do DCE, Núcleo de Mulheres de Roraima, União da Juventude Socialista, Programa de Pós-Graduação da Sociedade de Fronteiras, Rutucara Associação Yanomami, Instituto Humanitas Unicinos, que é o que produz essa notícia, Observatório Nacional da Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OLMA, Comunidade Marista de Boa Vista, Comunidade Eclesial de Base Missionária, Pastoral Familiar Região Norte 1, Pastoral Familiar Diocesana de Roraima, Pastoral da Pessoa Idosa, Comunidades Eclesiais de Base Regional Norte e Pastoral da Juventude de Roraima. Essa notícia é de ontem, mas o nosso querido Alisson Moraes me alertou e não estava no meu radar. Então, queridos, isso aqui está acontecendo no governo Lula. Cadê o governo Lula em cima disso aqui? Cadê o governo Lula em cima disso aqui? Não adianta ir em congresso internacional e a gente vê realmente as pessoas numa situação aí muito complicada. Então, meus queridos, importantíssimo aqui o que o Instituto Humanitas Unicinos traz pra gente. E aí a gente tem que ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas.